Redonda. Bom, gente, nós estamos aqui de volta com os nossos convidados para a mesa redonda. Eu começo apresentando aqui, conhecido nosso há tantos anos, né? O João Antiori. João Antiori é advogado com MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Ele é diretor administrativo e jurídico do Colégio Padre Anchieta. A gente põe óculos aqui embaixo, né? Ô, João, tudo bem? Tudo bem, Rossi, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, mais uma vez, e atendendo ao convite, sempre com um prazer imenso, e conhecendo aqui também o nosso outro convidado, que eu deixo para você fazer a apresentação. Ô, João, puxa um pouquinho o microfone para centralizar a sua imagem lá, porque agora estamos trabalhando aqui com a imagem também. Acho que agora ficou bom, Bom, vamos ver aqui o Carlos Eduardo. Tudo bom, Cadu? Tudo Ele bem, é formado em Relações Internacionais pela USP e é coordenador do Partido Novo na macro-região Oeste. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, obrigado pelo convite, Rossi, ao Júnior também. Vai ser uma satisfação muito grande a gente debater assuntos aqui da pauta da nossa região, da nossa cidade. Um salve especial também ao Jô, não é? E aos seus ouvintes que estão nos acompanhando agora nessa manhã. Eu vou começar perguntando a você, Cadu, sobre o Partido Novo. Como é que está indo o seu trabalho aqui na região, na macro-região Oeste? E também tem algumas coisas no Partido Novo que geram aqui algumas dúvidas. Parece-me que o Novo abre mão do dinheiro público, do fundo partidário, por exemplo. Continua assim? Continua assim, a gente tem essa é um dos grandes diferenciais do nosso partido. A gente não usa o fundo partidário, não usa o fundo de campanha, não é? Que vem pela legislação eleitoral. Esses são os diferenciais do Partido Novo, né? A gente continua com esse diferencial, não é? E qual que é a ideia? Justamente a gente, os nossos filiados, eles contribuem, não é? Mensalmente com recurso, né? Mais ou menos uns R$32, que é justamente para a gente acabar com um pouquinho, né, do combate à corrupção. A gente sabe que muito da corrupção que existe no Brasil, nos partidos tradicionais, vem do dinheiro público e vem, muitas vezes, do fato de não existir a diferenciação entre a gestão política e a gestão partidária, né? Então, a maioria dos partidos políticos tem o seu diretório, tem a sua executiva, e já usam o dinheiro público e canalizam esse dinheiro público, né, para eles e para os seus amigos, pelos seus, por exemplo, às vezes um tesoureiro de um partido é um deputado, enfim. Então, a gente acredita que, não utilizando o dinheiro público, isso é uma grande matriz de combate à corrupção. Agora, na prática, isso funciona porque essa contribuição mensal de R$32, né? Será que isso mantém uma sede, telefone, luz, água, funcionário, porque um partido tem que ter funcionário também. Na prática, vocês têm sede aqui em Osasco? Não? A gente tem a sede ali na Avenida dos Autonomistas, ali no Centro Mall Osasco, né? É o nosso diretório ali, que é inclusive um diretório que é um conceito de centralizado, né? A gente compartilha o espaço ali, né? Que é justamente para economizar o recurso, né? A gente economiza o recurso ali compartilhando o espaço, ali no Osasco Centro Mall. Mas realmente um desafio, né? Então, a gente muitas vezes precisa canalizar recursos da sociedade civil, dos empresários, né? Que realmente a questão de competitividade com os partidos tradicionais fica um pouco a calhar, fica um pouco a desejar. Mas é um partido que se pauta pelos princípios, pelas ideias, né? Por esses valores. Então, a gente, a despeito desses desafios relacionados à manutenção do partido, da estrutura partidária, a gente está pensando a longo prazo nas instituições, né? Sim. Agora, quantos você tem esse número? Quantos deputados federais o partido tem hoje? Nós temos atualmente, a gente tem 8 deputados federais, e 4 deputados estaduais, né? 2 vereadores para São Paulo e alguns outros vereadores espalhados no Brasil, né? E como é que está sendo encaminhada a sucessão presidencial e também aqui para o governo do Estado? Olha, isso é um tema muito importante que você colocou, viu, Francisco? Porque a gente está lançando, né, a candidatura, inclusive esse é um dos temas da pauta, que a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco mais adiante,
Felipe Dávila, né, que é o cientista político, vai ser o nosso pré-candidato. O nome? Felipe Dávila. Felipe Dávila. Que a gente vai discutir um pouco aí na nossa pauta, né? Ele vai ser o nosso candidato a presidente, nosso pré-candidato. Inclusive já está rodando no Brasil, está rodando nos estados, Santa Catarina. Vai vir aqui para São Paulo, né? E para o governo do estado, o Vinícius Poit, né? Que é o nosso deputado federal por São Paulo, não é? Foi um dos deputados mais bem votados pelo Partido Novo. Tem o DNA do empreendedor, DNA empresarial, da diminuição dos gastos, e ele vai ser o nosso candidato, pré-candidato a governador, né? Inclusive, brevemente vai estar aqui na nossa região, em Osasco, em Barueri, a gente vai trazê-lo, não é? Já esteve aqui muitas vezes, o João, né? Inclusive, estava me convencendo a gente entrar aqui, que ele esteve em Osasco, né? Em 2018, ele ficou sabendo disso, inclusive, né? Então, é um nome que realmente converge muito para o nosso partido, né? Aqui no governo do estado. Certo. Agora, eu não sei se eu estou enganado, mas parece-me que eu li hoje que o Dávila diz que ele poderia abrir mão da sua candidatura a favor de algum nome de mais expressão que significasse a terceira via. É isso mesmo? Exato, isso procede, né? A gente quer dar um basta nessa polarização negativa, nefasta que tem no nosso Brasil entre Lula e Bolsonaro, não é? A gente, evidentemente, prioriza o Felipe Dávila e a própria possível candidatura dele, né? Mas a gente está pensando também no Brasil, né? Então, pensar no Brasil é, evidentemente, pensar numa terceira via, não é? E, inclusive, o Poit, ele salienta muito isso, né? A política é o diálogo, a política é o equilíbrio, a gente precisa achar um denominador comum, não é? Essa polarização, esse maniqueísmo que está acontecendo na política nacional, ela é muito ruim, muito nefasta, né? A gente precisa achar um denominador comum, gerar emprego, gerar renda e dar uma qualidade de vida para o cidadão. Né? O que eu acho, Cadu, é que se um candidato se apresenta como pré-candidato e diz que pode abrir mão, ele já entra, na minha opinião, um tanto quanto enfraquecido, né? Você não acha? Eu acho que ele tem uma posição relacionada a pensar no Brasil em si. Né? Evidentemente que você pode ter essa interpretação, mas eu interpreto mais como um homem que vem da sociedade civil, um cientista político, né, que tem já uma liderança positiva na formação de líderes políticos, líderes públicos. Né? Ele está preocupado mais com essa dimensão aí de pensar menos do partido, mais do Brasil. Né? Certo. Bom, Jô, fala um pouquinho aí sobre o Colégio Padre Anchieta, que você está lá como diretor administrativo jurídico. E fala também você que você gosta muito de política. Fala um pouco de política. Você está filiado a algum partido? Sim, Rossi, como você sabe, né, nós até estivemos participando da mesma eleição em 2018. Eu continuo no PSD, que é um partido que tem crescido muito no Brasil. Hoje é um dos partidos com o maior número de senadores, e tem um grande número de deputados federais, deputados pelo Brasil todo, uma grande estrutura. E até, né, colocando aqui em relação ao que o Cadu falou e você comentou em relação ao Felipe Dávila, a gente tem hoje, né, a filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao PSD, como provável pré-candidato também à presidência da República, e já colocando desde o início, né, que ele se coloca como o nome, como a terceira via, e já para trabalhar esse nome, em princípio, sem falar em qualquer tipo em falar em abrir mão de candidatura em nome da terceira via, até porque realmente precisa fortalecer esse nome. Eu queria até colocar, né, em relação ao Partido Novo, eu estive participando em 2015, mais ou menos. Eu lembro da data porque foi o ano que minha mãe faleceu, e foi quando eu me afastei um pouquinho, até que eu recebi o convite do André Matarazzo para vir para o PSD. Mas eu participei de algumas reuniões, né, lá no início do Novo, e tinha uma filosofia bem interessante.
Eu só acho que, como você falou, né, na prática a coisa é diferente. Né? Talvez na teoria a gente possa ter um pensamento, mas na prática é diferente, apesar de que, como ele falou, a gente precisa mudar um pouco o pensamento da política no Brasil, né? Acabar um pouquinho com essa demonização da política, porque é só através da política que a gente vai chegar a um país melhor. E eu acredito que o que nós precisamos realmente é de um sistema justo, né? Onde todos tenham condições de participar de um pleito, de uma eleição, né? Seja com financiamento público ou privado, né? Eu acho que se nós tivéssemos uma seriedade maior, teria que ser realmente o financiamento privado, mas até para que as pessoas também mostrem, né? Sim. Porque se eu estou financiando o candidato tal, é porque eu me identifico com ele e não tem sentido, por exemplo, a mesma pessoa financiar o PT e o PSL, né? Ideologias totalmente diferentes, mas que sempre aconteciam. Mas o principal que eu acredito, Rossi, é a necessidade de nós termos oportunidades para todos, né? Porque não tem sentido. Eu participei, eu posso falar aqui por experiência própria. Não tem sentido aquele que já é o detentor do cargo ter direito a praticamente os 2 milhões, que era o máximo que um candidato, teoricamente, podia gastar na eleição, e um outro candidato que não fosse, né, que fosse ou uma pessoa nova no partido, ou que nunca tivesse tido nenhum cargo eletivo, aquela pessoa não tem direito a nada, e sem contar, por exemplo, deputados estaduais, eu lembro na eleição de 2018, deputados estaduais não tiveram, pelo menos na coligação que eu estava, não tiveram nenhum centavo do fundo eleitoral. Então, quer dizer, como que ele pode financiar a campanha dele se ele também não pode ter recursos privados? Então, realmente é uma discussão muito ampla que a gente precisa ter, até para ter a oportunidade de pessoas novas, né? E de pessoas, às vezes, tão capacitadas ou até mais capacitadas que possam entrar na política realmente com força para conseguir alguma coisa, né? E não ficar sempre nos mesmos, sempre naquela... Eu lembro da tua campanha para governador, chega dos mesmos, né? É verdade. Agora, Ju, como é que você tem algum projeto político pessoal, ser candidato a estadual, deputado federal? No momento não, Rossi. No momento eu estou trabalhando, né? Eu acho que a gente tem que, como você aqui na rádio, a gente tem que trabalhar pelo que a gente tem, pelo que a gente precisa, né, trazer para as nossas famílias, e no momento não tenho nenhum projeto político em vista nos próximos... Agora, fala um pouquinho do Colégio Padre Anchieta. Por analogia, a gente fica imaginando que a situação enfrentada pelo colégio na pandemia deve ter sido a mesma de todas as escolas. Afetou muito, assim, fortemente. Como é que afetou a pandemia uma escola que é das mais tradicionais aqui de Osasco? Sim, nós temos 54 anos na cidade de Osasco e eu vou ser sincero, Rossi, nós estamos felizes pela performance que nós tivemos durante a pandemia e principalmente no retorno das aulas. Nós tivemos que nos reinventar em um final de semana, né, porque chegou lá dia 13 de março, se eu não me engano, o governador mandou fechar tudo e a partir do dia 20 as escolas não podiam mais funcionar e isso foi para todos os setores e nós tivemos ali que mudar. Né? Nós tínhamos uma plataforma de aulas de reforço online e tal, e isso foi um start também para que nós pudéssemos, já na segunda-feira, dia 23 de março, vir com as aulas online na época, 23 de março de 2020 ainda, né? Entrar com as aulas online, satisfazer a necessidade dos nossos alunos,
os professores se adaptando, toda aquela situação, e nós conseguimos, né, fazer o nosso papel, levando a educação, o ensino para os nossos alunos. E depois, aqui em Osasco, quando o governo do estado permitiu uma abertura, o nosso prefeito aqui também não teve restrições, né? Apesar do ensino público continuar online, ele já abriu para as escolas que tivessem condições de voltar ao presencial, inicialmente com 35%, depois... Então, lá em setembro de 2020, nós já começamos a ter o retorno dos alunos. E até aquela polêmica, né, que muita gente fala, que a hora que voltar vai todo mundo pegar Covid, vai morrer todo mundo, e isso não aconteceu, né? Isso foi excelente para os alunos, né? E nós, lógico, foi mantido o ensino online também, e a gente percebe que, assim, quanto mais o aluno demorou para voltar para a sala de aula, mais impactado ele está, mais impactado mais tempo ele vai demorar para ter uma saúde mental melhor, né? Então, o impacto disso foi muito grande para os alunos e para as famílias também, né? Tivemos perdas, lógico, todo mundo teve perdas. Nós não perdemos nenhum aluno, não perdemos nenhum funcionário, graças a Deus, e pela Covid, né? Propriamente dita, apenas uma que estava fazendo um tratamento dentro do hospital e lá ela adquiriu a Covid. Mas tivemos perdas em famílias de alunos, etc. Mas o que nós percebemos também foi uma grande união de todos para que as coisas acontecessem da forma correta. Então, tomando todos os cuidados, se prevenindo, com o uso da máscara, do álcool, né, com a higienização, com o distanciamento. É difícil com criança, principalmente, você ter esse distanciamento, mas aconteceu. Então, eu posso te dizer que eu sou testemunha, lá no Colégio Padre Anchieta, uma testemunha da prática de como foi esse retorno e de quanto ele deu certo. Desde lá do início, quando começou com pouquinho de aluno e tal, não chegava aos 35, porque nem todo mundo tinha confiança de mandar os seus filhos para a escola. Hoje, percentualmente, quanto significa o presencial? Hoje é 100%. 100%. Hoje 100%. Desde o dia... A gente voltou já praticamente desde o dia 2 de agosto, que foi o início do segundo semestre, já com um grande número, e agora com a obrigatoriedade do retorno, né, pelo governo do estado, a gente praticamente não temos mais alunos assistindo aula online. Praticamente todos os alunos dentro da escola, só a não ser alguma situação especial. Jô, agora fala um pouquinho, rapidamente, para a gente já entrar nos temas aqui. Como é que e o Rotary Clube? Você foi presidente do Rotary. E como é que está hoje o Rotary? A ação dele aqui em Osasco, região? Eu fui, né, eu encerrei agora dia 30 de junho meu mandato como governador do Rotary aqui no nosso distrito, que, como eu estava comentando até com o Cadu, a gente pega desde a região do Alto Tietê até Registro. São mais de 38 municípios da nossa região, incluindo São Paulo, Guarulhos, Osasco, cidades grandes do nosso estado. E temos trabalhado muito pela comunidade, né? Nesses últimos 1 ano e meio, praticamente com muitos trabalhos voltados à prevenção da Covid, ao auxílio na vacinação. Nós tivemos clubes, por exemplo, que colocaram as suas sedes à disposição das prefeituras para que a vacinação acontecesse ali dentro. E o Rotary, você sabe que tem uma ligação muito grande com vacinação, tanto que a erradicação da poliomielite, né, é uma das nossas bandeiras. E trabalhando com testagem em asilos. Aqui em Osasco a gente fez, né, ali no Lar Buçocaba, uma grande testagem em maio do ano passado. E ali a gente preveniu muita coisa, porque a gente pegou, né, já de início alguns idosos e também alguns profissionais da saúde ali que estavam infectados sem apresentar nenhum sintoma, e com isso
pôde dar aquela segurada para que ninguém tivesse problema, e eu acredito que tanto aqui em Osasco quanto em todo o Brasil, o Rotary contribuiu muito durante essa pandemia para salvar realmente vidas, prevenindo, né, através dos exames, principalmente dentro dos centros de idosos. Agora, o seu pai, o Antiório pai, ele é um dos líderes mundiais do Rotary. E como é que está a atividade do seu pai hoje no Rotary? Meu pai é igual a você, ele não para, né? E realmente ele foi diretor do Rotary Internacional, né, um dos 17 diretores do Rotary no mundo. Cada região geográfica, né, o Rotary está em mais de 200 países e regiões geográficas do mundo. Então, ele foi um desses 17 diretores durante um tempo e trazendo, né, cuidando de toda a América do Sul aqui. Então, quer dizer, com bastante trabalho e trazendo também essa filosofia do Rotary para toda a nossa, para todo o nosso continente aqui. Você falar que ele tem uma atuação muito forte na CM, né? Na CM, e é engraçado que a gente teve um dia que a gente falou para ele, né, pai, a pandemia tá, né, você precisa se cuidar. Ficar um pouco eu não posso parar. Isso é muito bacana, e ele está na CM, está na Federação das Escolas, onde ele é presidente, está no colégio todos os dias, né, todos os dias está lá no Colégio Padre Anchieta. Então, quer dizer, a atividade não para mesmo. E só um complemento, viu, Rossi? Acho que esse é um exemplo. O Rotary é uma instituição histórica, né, de uma grande importância, e é um exemplo que ilustra, sem dúvida alguma, né, a importância de uma instituição, né, privada, né, da sociedade civil, que de alguma maneira ajuda, né, por intermédio dos seus estudos, por intermédio dos programas que auxiliam do ponto de vista social, o próprio Estado, né? Então a gente precisa trazer esse exemplo do Rotary como uma instituição da sociedade civil e o terceiro setor para justamente complementar os esforços da gestão pública e do Estado, né, para trazer benfeitorias para a população. Gostaria de salientar isso, né, complementar que o Jô pontuou. Eu sou um admirador do trabalho do Rotary, porque há anos a gente acompanha, e houve um dado momento que a poliomielite foi tida como extinta no mundo, né? Mas agora parece que apareceram alguns casos, é isso? Na verdade, o Rotary tem trabalhado desde 1985 pela erradicação da polio, e nós estamos com a polio praticamente erradicada no mundo todo. Existem 2 países ainda, né, o ano passado foi declarada completamente erradicada no continente africano, e hoje nós temos 2 países apenas onde tem casos de polio, que é o Afeganistão e o Paquistão, que pela própria situação que a gente vê, né, na imprensa, são países complicados para a gente ter, mas mesmo assim o Rotary tem atuado, né, tivemos infelizmente no final do ano de 2020, 5 voluntárias mortas lá pelas situações do Afeganistão, mas o Rotary continuou atuando, a OMS continuou atuando para que todas as crianças sejam vacinadas. E a gente trabalha, lógico, muitas vezes, né, com as fake news, né, para que as crianças não sejam vacinadas, né, falando que vai levar a esterilização, controle populacional. Essa campanha contra a vacina, né? É terrível. E aí isso acaba atrapalhando um pouco. Mas são campanhas organizadas no mundo todo. Muito organizadas no mundo inteiro. Bom, nós vamos ao primeiro tema, são 10 horas e 40 minutos. CPI, a matéria é extraída do portal UOL desta quarta-feira. CPI propõe indiciar Bolsonaro e mais 79. Aprovado ontem, o relatório da CPI da Covid propõe 80 indiciamentos, inclusive de Bolsonaro, por 10 crimes. A eles são imputados delitos comuns, como pena de prisão ou multa, crimes contra a humanidade e crimes de responsabilidade que supostamente poderiam resultar em impeachment. Os senadores entregam hoje cópias do relatório ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do DEM, lá de Minas Gerais, e ao Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. A Procuradoria-Geral da República já fez um levantamento sobre as áreas do Ministério Público Federal que receberão fatias do relatório. A própria PGR
toca as investigações sobre autoridades com foro privilegiado. É o caso de Bolsonaro e de 4 ministros, o Marcelo Queiroga, da Saúde, Onyx Lorenzoni, Trabalho e Previdência, Walter Braga Neto, Defesa e Wagner Rosário, CGU. O senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e parlamentares federais aliados também. Eu começo aqui com o Cadu. Como é que você vê essa notícia, Cadu? O que você achou da CPI? Eu acho que o Partido Novo tem uma posição de terceira via e tem uma posição que é de oposição ao governo Bolsonaro desde o começo de fevereiro, né? E a gente tem uma posição a favor do impeachment. A gente acha que as conclusões foram positivas nesse sentido, né? O presidente, de alguma maneira, cometeu a possibilidade de ter cometido os crimes de prevaricação na compra da Covaxin, instituição e utilização, não é, do ponto de vista de instituições federais como a ABIN, não é? Também cometendo possivelmente crime de responsabilidade. Então a gente acha que a conclusão ela foi positiva nesse sentido, né? Agora eu queria remeter uma questão muito importante nessa fala e nessa notícia, a questão do foro privilegiado, né? O Novo ele tem uma postura muito clara em relação a isso, acabar com o foro privilegiado, acabar com os privilégios, né? Isso é um grande motor do ponto de vista da corrupção, né? Você ter governadores, ministros, deputados que têm esse foro privilegiado, que de alguma maneira utilizam desse cargo para terem um acesso mais direto ao STF e etc, né? Então a nossa posição é essa em relação a isso, né? É contra o foro privilegiado. Sim. Total? Sim. Bom, ô Jô, como é que você vê essa CPI, essa proposta de indiciar Bolsonaro e mais tanta gente, 79 pessoas? É sempre triste para o país, né, Rossi? Eu acho que nós vermos mais um presidente sendo acusado novamente, correndo um risco de impeachment. Eu penso na imagem do nosso país lá fora, né? Inclusive hoje está se falando aí em relação à reunião do meio ambiente, onde o nosso país pode passar ali por um grande problema, inclusive levando ao boicote de compra de produtos brasileiros pela comunidade europeia, etc. Então isso nos traz uma grande preocupação, né? Sim. Já estamos aí nessa crescente da inflação, o dólar disparando, bolsa despencando, e a economia brasileira indo para um caminho que a gente, né, que viveu lá na época que nós tínhamos que trabalhar com a inflação diária, inclusive, é muito triste. Então é uma preocupação muito grande. E eu acho que a CPI fez o papel dela, lógico que eu acredito que com alguns exageros, mas fez o papel dela, tirando ali algumas rusgas, algumas disputas, ela trouxe um ganho para toda essa situação. E se ele tiver cometido o crime, que seja julgado, né? E se for caso do impeachment, que aconteça. Eu acho que também não podemos trabalhar com a paixão, com a emoção, e sim com a razão e a responsabilidade. Né? E até corrigindo o UOL aqui, né? Porque desde as 10 horas de hoje, o Rodrigo Pacheco é do PSD. Eu notei a hora que eu falei aqui. Bom, foi hoje, né, filiação? Foi hoje. Está sendo uma festa lá no Memorial JK. E não dava mesmo, né? Bom, ô Jô, como é que você vê essa polarização hoje, Lula, Bolsonaro? Você acha, vou perguntar isso também para o Cadu, que pode surgir ainda uma terceira via? É a nossa esperança, Rossi. Eu acho que nós realmente temos... realmente, eu acredito que a polarização é boa para os dois, apenas, né? Porque eu acho que o Lula e o Bolsonaro, se tiver uma outra pessoa com eles vão ter problemas, principalmente no segundo turno. O problema é chegarmos ao segundo turno com essa terceira via. Mais nomes têm aparecido, né? O Rodrigo Pacheco é um, o
O Eduardo Leite é um outro nome, o Felipe Dávila é um outro nome que vem surgindo. Eu acho que o importante é nós termos também uma união. Uma união dessas pessoas. É difícil, exatamente, né? É muito difícil, né? Mas a gente precisa ter uma união porque, assim, quanto mais dividir, mais difícil vai ser nós termos aí uma terceira opção. Né? Como já aconteceu em outras ocasiões, que nós acabamos tendo, né, pessoas que tiveram, né, chances aí. Então, nós tivemos lá em 2010 a Marina, que deu aquela surpreendida. Em 2014, né, quando o Aécio, né, o Eduardo Campos, né, vinha, aí faleceu, a Marina acabou subindo e depois o Aécio foi também uma espécie de terceira via. Em 2018, infelizmente, eu acho que foi quando a gente viu essa maior divisão. E aí não teve jeito, né? Foi para o segundo turno. O PT, que a gente sabe que tem uma parcela do eleitorado que praticamente garante uma vaga no segundo turno, só pela militância deles. E o Bolsonaro, que veio em 2018 como uma novidade, né? E aquele episódio da facada que acabou, eu acredito, levando uma comoção e o colocou ali com aquela situação. E sendo que nós tínhamos, né, excelentes quadros aí para serem o presidente, né? Eu coloco o nosso governador Geraldo Alckmin, o Álvaro Dias, o próprio Amoedo, pessoas que tinham condições, talvez, que teriam condições, principalmente agora, nesse momento de crise criado pela pandemia, teriam tido uma condição muito melhor para conduzir o nosso país de uma forma racional e certa. São 10 horas e 48 minutos. Estou muito contente que eu recebi aqui uma mensagem do Tide. O Tide é meu amigo de tempo de solteiro, músico, magnífico músico, e nós fazemos parte de um conjunto e a gente cantava e tocava nos bailes por esse país afora, né? E está vendo o nosso programa no YouTube e ele diz assim: eu pergunto se quem vota a favor do aumento do fundo eleitoral se consegue dormir. Porque havia uma proposta de 6 bilhões, né? Aí houve o veto do presidente, mas parece que estão achando aí um meio termo, 3 bilhões e meio, ou qualquer coisa assim, né? É uma vergonha isso, né? Uma vergonha. Você teve a votação, o veto, depois a derrubada do veto, né? Quer dizer, uma contradição de termos, né? O Brasil com mais de 15% aí de desemprego, com uma dificuldade, com uma inflação gritante, não é? Com alto de custo, com uma desorganização muito grande da economia do ponto de vista de oferta, de demanda, isso revertendo no consumidor, o Brasil voltando novamente para o mapa da fome, não é? E aí, pasmem, né? Aumento do fundo eleitoral, quer dizer, uma vergonha, né? E só também para complementar aquilo que o Jô tinha pontuado, a sua pergunta anterior, em relação à polarização, não é? Esse maniqueísmo, essa dicotomia da política brasileira, isso é muito nefasto, não é? O Lula e o Bolsonaro ambos são populistas, um a seu modo, o outro a seu modo, mas de comum eles têm essa natureza populista, não é? Do personalismo, né? Quando o Jô pontuou no final da sua intervenção a facada, né? Então aí vem o ídolo, vem o personalismo, isso é muito ruim, né? A gente precisa acabar com isso nessas próximas eleições, por essa terceira via. Tem pessoas de muita qualidade, Felipe Dávila, outros candidatos também, e oxalá que seja um candidato que preze pela diminuição do Estado, um candidato que preze por valorizar o empreendedor, valorizar o pequeno e médio empreendedor, ter menos Estado e fazer as reformas estruturais que o Brasil precisa, né? Ô Cadu, você está morando aqui em Osasco, né? Você tem alguma pretensão política? Eu perguntei para o João, eu pergunto para você, você pretende sair candidato? Existe a possibilidade, sim, da gente vir candidato agora em 2022, sim, existe. Sim. Então, você almeja isso? Você tem esse desejo? Eu acho que... Você é jovem,
Eu acho que é importante a participação da juventude, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que a política tá no nosso... Comentava com o Jô também, né? Tá no nosso cotidiano, na nossa família, na relação com as pessoas de estar comum. Política a gente faz todo dia, né? Evidentemente que a nossa participação dentro do Partido Novo deu um vigor a mais, né? A isso de forma mais institucionalizada. Agora, se tiver que acontecer, vai acontecer, né? Mas existe a possibilidade, sim, da gente participar, né? Mais cedo ou mais tarde, né? Eu acho que o Novo tem essa perspectiva de encorajamento, né? São pessoas comuns que não tiveram nenhuma participação na política antes, nenhuma proximidade que, né, por meio da liberdade, por meio da possibilidade de você se candidatar, de ter um financiamento que não seja não atrelado ao Estado, ao sistema, do ponto de vista institucional, você participar das eleições, né? Então, isso é muito encorajador, né, digamos assim. Na verdade, eu fui 3 vezes deputado federal. E olha, eu vejo hoje as pessoas que não têm recurso para disputar uma eleição, fica quase impossível enfrentar os donos de partido que usufruem, né, da parte do leão, né, do fundo partidário nos seus partidos. Então fica um negócio complicado. Eu fico... Tomara que o Novo ache uma fórmula, né, para resolver esse problema. Mas, por enquanto, eu olho para tudo que está acontecendo aí, eu acho que a curto prazo não vai ser fácil, não, né? Não, é um desafio, com certeza. A gente precisa avançar, por exemplo, o Novo defende, né, a questão do voto distrital, né? Então, quer dizer, esse já seria um passo, né? Um passo atrás para você... Para baratear a campanha. Para baratear e você também trazer, não é, a identificação do eleitor ali com o seu candidato, né? Então, mas evidentemente é um desafio, mas o Partido Novo segue no seu rumo, segue na sua direção. A gente tem como um dos principais diferenciadores, inclusive seus ouvintes que estão nos assistindo agora nesse momento, ou nos escutando, né, que vá lá no nosso site, veja os nossos diferenciais, você vai ver lá que um dos diferenciais é a visão de longo prazo, né? Então, o Partido Novo, ele não valoriza e não pensa nas próximas eleições, mas nas próximas gerações, né? Então, é uma construção, né? E a gente vai seguir adiante, sem dúvida alguma. Eu fui relator, um dos relatores da Assembleia Nacional Constituinte. Eu relatei sistema eleitoral e partidos políticos. Uhum. Eu propus o voto distrital. Se eu bobeasse, eu apanhava lá dentro, sabe? Porque o voto distrital, ele obriga ter esse vínculo do candidato com o distrito onde ele atua, né? Uhum. Então, o sujeito é milionário, é rico, tem 1000 maneiras de burlar a fiscalização, faz uma campanha em todo o estado e depois dá uma banana para todo mundo onde ele teve voto, né? Para todas as cidades, para a comunidade onde ele foi votado, ele não está nem aí. Então, isso tem que acabar mesmo, porque na outra eleição ele vem e faz a mesma coisa em outras regiões e o dinheiro fala mais alto, infelizmente. É isso aí, Rossi, só fazer um complemento. Se a gente pegar os deputados federais mais votados em Osasco em 2018, nós temos Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselmann, Celso Russomano, né, e a Renata Abreu. Nenhum deles tem qualquer vínculo com a cidade de Osasco. Então, quer dizer, e aí? Para quem que a gente vai recorrer? Isso é muito ruim, né, para o eleitor também, né, porque aí você vê que o eleitor ainda não está culturalmente preparado para enxergar essa situação, né? Que é importante votar num candidato próximo ali da região, da cidade. E Osasco hoje tem apenas um deputado estadual, que é o Emílio de Souza, que se elegeu com o PT, aquilo que você falou. Eles têm um eleitorado cativo, né? E foi o candidato mais votado do PT aqui em Osasco, que ganhou a eleição. Bom, são 10 horas e 56 minutos, nós vamos a um breve intervalo, já a gente volta. Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar, com muita informação, com mais emoção, Francisco Rossi e você.
ZYK 723. Nova Difusora 1540, São Paulo, Brasil. Quer estudar Educação Física em uma das melhores universidades do Brasil de Educação Digital? Então venha para a AMB Morumbi, uma instituição com mais de 50 anos de tradição em educação superior e que te oferece empregabilidade, tradição e inovação por apenas R$ 299 mensais. Inscreva-se já. Procure o polo mais próximo aqui em Osasco e região ou ligue 0800 098 7654. Seguir a mudança ou ser a mudança. A escolha é sua. AMB Morumbi. Nova Difusora. Tá todo mundo ligado. 1540, cada dia mais perto de você. Atenção, preste muita atenção! O Rotary Club tem um pedido a fazer para todos os pais e responsáveis. A campanha nacional de multivacinação vai ocorrer entre os dias 1º e 29 de outubro. O dia D do combate à poliomielite está marcado para o dia 16 de outubro. As crianças menores de 5 anos precisam receber a vacina contra a paralisia infantil. São gotas que salvam. Além disso, todas as pessoas menores de 15 anos precisam comparecer ou ser conduzidas ao posto de saúde mais próximo para fazer a atualização da carteirinha de vacinação. A erradicação da paralisia infantil é uma iniciativa global do Rotary Club. Vacinas protegem e a colaboração da família é muito importante. Procure o posto de saúde mais próximo de você. É gratuito. Não esqueça, a campanha de vacinação contra a paralisia infantil vai ocorrer entre os dias 1º e 29 de outubro. Rotary Club, servir para transformar vidas. 1540 kHz. Nova Difusora M. Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Vai pelo mundo afora, vai semeando a palavra. São 100 milhões de escrituras, vitória para o Brasil. Sociedade bíblica, semeando a palavra eterna. Sociedade Bíblica do Brasil, semeando a palavra que transforma vidas. Pedofilia é uma violência contra a criança. Violência é crime. Disque 100. O Disque 100 é um serviço gratuito e de âmbito nacional que registra denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Ao receber a denúncia, a equipe aciona os órgãos responsáveis para tomarem as providências cabíveis e interromper a situação de violência, garantindo a proteção das vítimas. Pedofilia é uma violência contra a criança. Violência é crime. Disque 100. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos agradece a sua ligação. Na Nova Difusora, você já começa o dia com alegria. Os melhores comunicadores te fazendo companhia. E tem muito mais. Na Nova Difusora, você curte a nossa programação pela internet. Músicas, entretenimento, bate-papo, alto astral e muito mais. Nova Difusora, essa é a rádio que faz parte do seu dia. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
A Rádio Nova Difusora vai sortear um smartphone para os inscritos do nosso canal no YouTube. Isso mesmo! Atenção, atenção! Para participar é muito simples. Acesse o nosso canal Rádio Nova Difusora. Se inscreva e comente no vídeo oficial do sorteio. Hashtag Eu Quero Esse Celular. Convide seus amigos e familiares para participarem também. O sorteio será feito ao vivo no programa Sintonizados. Quando chegarmos aos 5.000 inscritos, fique de olho e nos acompanhe todos os dias. Quando chegar nos 5.000 inscritos, aí sim, será o grande dia do sorteio. Desafio dos 5.000 inscritos. Se inscreva e participe. Eu quero esse celular. Rádio Nova Difusora. Cada dia mais perto de você. CYK 723, Nova Difusora, 1540, São Paulo, Brasil. Sua participação é o ouvinte em primeiro lugar, com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Mesa Redonda. 11h03. Eu estou aqui de máscara nova. Eu não estava conseguindo falar direito com a outra máscara. Esse negócio de máscara judia, viu? Judia. Bom, nós continuamos aqui com a nossa mesa redonda, com o João Antiório, também com o Cadu, o Carlos Eduardo. Eu não tinha visto aqui, falha minha, mas como está aqui o tema, nós vamos voltar ao Novo, né? Tema extraído do portal UOL. Novo confirma a pré-candidatura de Dávila, mas pode abrir mão por terceira via. O Partido Novo irá homologar hoje a pré-candidatura do cientista político Luiz Felipe Dávila à presidência da República. Apesar de apresentar o nome para a disputa pelo Planalto, o partido e o próprio Dávila já indicam que é possível abrir mão da candidatura por uma terceira via entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, ainda sem partido. O cientista político ocupará espaço que, em 2018, foi do economista João Amoedo. Seu desempenho no último pleito foi razoável. Ele alcançou 2,5% dos votos. Indicava que ele seria o nome natural para 2022. Nas primeiras pesquisas, ele já aparecia ao menos no mesmo patamar obtido há 3 anos. Amoedo, em meio a divergências com membros do partido, desistiu da disputa. Em declarações recentes, Amoedo questionou se o partido seria oposição ou linha auxiliar ao governo Bolsonaro. O deputado federal Paulo Ganime, do Rio de Janeiro, líder do partido na Câmara, por sua vez, rejeita a tese de que o Novo esteja ligado ao bolsonarismo. Cadu, o Dávila, ele é da onde, hein? Ele é um cientista político, né, que já participou de centro de liderança pública, né? Sim. E ele é recém-filiado do Partido Novo, né? Faz umas 2, 3, 4 semanas, né? E ele foi convidado pela bancada do Partido Novo para entregar o processo seletivo, né? Sempre já teve alguns livros já importantes publicados também. E é um nome muito, muito especial que a gente está tendo como um possível, né? Já o pré-candidato, né? Na inscrição do nosso partido, que tem a visão liberal também, né? Então ele vai ser, a despeito de ter essa declaração, né, do partido de abrir mão, né? Ele já vai vir aqui para São Paulo, para Campinas, para Ribeirão Preto, para nossa região também, trazer as ideias do nosso partido, né? Agora, o Amoedo não seria um candidato natural? Houve esse desentendimento no partido? Ele saiu, deixou o partido ou ainda continua? Não, ele continua no partido. O Amoedo é um dos fundadores, né, do nosso partido. Teve um desentendimento até fazendo das palavras do Gamini no final, né? A gente teve esse maniqueísmo, essa irracionalidade na política de uma maneira... chegou, né, em alguns membros do partido, né? E alguns membros do partido tiveram realmente uma posição pró-Bolsonaro, né? E o Amoedo sempre bateu muito na tecla
numa posição anti-Bolsonaro, né? Então houve aquela conjuntura aí do primeiro semestre desse ano, uma certa divisão de ideias, né? Que no final das contas é importante para o partido você ter opiniões diferentes, opiniões que sejam divergentes, para que justamente a gente consiga, no final das contas, um ponto em comum. Mas seja como for, né? Aconteceu de alguma maneira essa divisão temporária, né? Ele tinha colocado o seu nome como um dos pré-candidatos, alguns deputados federais do Novo, não é? Jogaram a possibilidade de ter um outro candidato também, até para dar uma oxigenada do ponto de vista democrático, né? Mas aí o Amoedo se sentiu um pouco incomodado com isso, o direito dele, e resolveu retirar, né? E aí você teve uma outra conjuntura, mas continua no partido, evidentemente, né? Depois teve uma outra conjuntura no final, mas chegando para o final desse ano, né, da possibilidade dele voltar a ser dirigente partidário, e aí acabou não se acatando isso também, né? E inclusive pelo presidente, pelo Eduardo Ribeiro, né? Mas vida que segue, continua no partido, é um quadro muito importante para o nosso partido, né? É um nome muito importante, João Amoedo, e agora vem a conjuntura do Felipe Dávila, né? Para a nossa candidatura aqui pelo Partido Novo. Os deputados federais, eles têm votado contra ou a favor do Bolsonaro? Isso depende da agenda, né? A gente é um partido propositivo, é um partido que vai pelas ideias e pela agenda em si, né? Então, se as votações são importantes para o Brasil, né? Por exemplo, a reforma administrativa, né? A gente, nas comissões ali, na Câmara dos Deputados, a gente votou a favor, embora a gente ache que precisa melhoramentos. Inclusive, o deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, vem fazendo um excelente trabalho em relação a isso, né? A gente tinha uma agenda muito positiva e apoiava de forma muito evidente o Guedes, né? Até então, todo esse imbróglio envolvendo essas últimas conjunturas, tetos de gastos. Hoje a gente já vê com maior problemática, né? A postura dele, inclusive o Felipe Dávila comentou isso, né? Recentemente num tweet, criticando o Guedes, né? Quer dizer, mas a gente apoia a agenda em si, não é? Uma agenda importante, por exemplo, que a gente apoiou, que teve um papel importante no nosso deputado federal, o Vinícius Poit, foi a aprovação do Marco Civil das startups, né? Que foi uma agenda muito positiva, né? Você criar um marco regulatório para essas empresas, né, de tecnologia terem uma previsibilidade jurídica maior, né? Isso a gente apoiou e teve a participação relatoria do Vinícius Poit, né? Então, a gente é oposição ao governo Bolsonaro, mas a gente apoia a agenda em si. Se é a favor do Brasil, é a favor dos nossos valores de menos Estado, combate à corrupção, por exemplo, a lei de improbidade administrativa, né, que foi reformada no absurdo. Esses temas que são contra os nossos valores, a gente é contra. Os que são a favor, a gente é a favor, né? Certo. Jô, você gostaria de acrescentar alguma coisa em relação a essa matéria? Eu só acho que, como você falou, né, em relação ao Amoedo, seria o nome natural. E eu acho que tanto o Amoedo, o próprio Alckmin, se fosse, né, o nome do PSDB, eles trazem um recall da eleição passada que poderia favorecer uma terceira via mais forte, né? Coisa que acontecia até um tempo atrás com o Ciro. O Ciro parecia que vinha numa crescente, talvez, de se colocar ali como aquele nome da terceira via. Mas ele também tem algumas atitudes que o derrubam por si só, né? O Ciro não precisa muita força para derrubar, né? Ele mesmo consegue se derrubar ali. Então, eu acho que esses nomes que já participaram em outras eleições teriam talvez uma chance de serem mais lembrados, talvez, principalmente com essa certa antecedência, né? Mas a gente está vendo disputa em todo lugar, né, Rossi? Infelizmente, é disputa em partido, é disputa, polarização até dentro dos próprios partidos. Então, isso acaba favorecendo os dois lados que já estão aí colocados na mesa, né? Bom, isso é um princípio bíblico. Casa dividida não prevalece sobre si mesma, né? E o que a gente nota observando o quadro político é essa divisão que favorece, sim, esse antagonismo forte entre PT e Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro, agora de manhã eu estava vendo uma entrevista dele, acho que na Jovem Pan,
ele dizendo que está entre o PP e o PL para se filiar, né? A Ana Paula, minha filha, é presidente do PL e dentro do PL também tem algumas divisões. Né? Não há uma unanimidade no acolhimento do Bolsonaro, mas eu estou achando que ele vai acabar optando pelo PL. É um achismo, né? Eu, pessoalmente, eu tenho que deixar bem claro aqui, nós respeitamos todos os segmentos políticos, a gente veio Haddad aqui, veio Boulos e virão outros nomes de expressão que representam alguns segmentos políticos, algumas ideias contrárias àquilo que a gente pensa, né? A rádio tem essa tradição de democracia, de espaço aberto para todos os partidos e pessoas que pensam diferente da gente. Eu, pessoalmente, eu torço para que o Bolsonaro venha para o PL, porque a Ana Paula, sendo presidente, eu estou hoje no PL por causa da minha filha e acabei gostando do partido, sabe? Nós já estamos há alguns anos no partido e o partido tem sempre prestigiado muito a gente. Então eu torço também a favor do governo Bolsonaro, porque há alguns segmentos que fazem oposição ao Bolsonaro na base de quanto pior, melhor. Isso não é bom, né? Não é bom. Mas vamos aguardar, tem muita água ainda rolando embaixo dessa ponte e até dia 2 de abril muita coisa vai acontecer, que é o prazo fatal de filiação, né? Para a pessoa poder ser candidata. E até lá ele vai ter que se definir, né? Quero mandar um abraço para o Júlio lá de Cotia, está mandando um abraço aqui para todos nós. A minha irmã também está acompanhando, sempre acompanhando o nosso programa. Um beijão, Ana Maria. Também o Tide, já falei. E da dona Cida, lá de Araçatuba, também ouvindo o nosso programa. Um abração, dona Cida, um beijão no seu coração. Bom, tem uma matéria aqui extraída do site Web Diário de terça-feira, de ontem. Vereadores repudiam Fernando Holliday por chamar professores de vagabundos. Mas será que ele fez isso mesmo? Vamos lá, vamos ler a matéria. Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Osasco desta terça-feira, os vereadores aprovaram moção de repúdio contra a fala do vereador de São Paulo, Fernando Holliday, por chamar os professores de vagabundos. O salário do professor é baixo e a pessoa acaba tendo que atuar em até 3 escolas. Essa é a realidade de muitos professores. Então, acho que não devemos ser chamados de vagabundos em momento nenhum, justificou Juliana da Ativo Os. Ela é do PSOL, né? Acho que é isso mesmo, autora da moção e que também é professora. Já o vereador Emerson de Osasco alfinetou o parlamentar da capital afirmando que o Holliday deveria ser chamado de vagabundo e não os professores. É impressionante uma figura como o Holliday, que nunca trabalhou na vida, chamar os professores de vagabundos. No último dia 13, enquanto discursava na tribuna da Câmara Municipal de São Paulo, o Fernando Holliday chamou os professores de mesquinhos, vagabundos, incompetentes e irresponsáveis. Naquele momento, diversos profissionais da educação protestavam em frente ao Legislativo contra a PLO 07/2021, que trata sobre a reforma da presidência. Eu confesso que não sei a que partido pertence ao Fernando Holliday, e fico, acho incrível que ele possa ter insultado os professores dessa maneira, mas está aí no Web Diário, lembrando que o Diário da Região, o Web Diário é do Diário da Região, é o único jornal diário aqui na região e tem grande credibilidade. Ô, João, o que você acha dessa notícia, hein? Olha, eu acho que algumas figuras acabam extrapolando quando falam algumas coisas. Isso
é reflexo justamente dessa polarização que a gente está tendo, né, na política. Não é nem só na política, no futebol, na religião. Hoje em dia parece que se você é de uma religião, eu sou de outra, se você torce para um time, eu torço para outro, a gente tem que ser inimigo, coisa que não é. Né? Eu acho que a nossa sociedade precisa viver uma harmonia maior. Se ele falou isso, eu lamento, porque eu acredito que os professores são grandes heróis, né? Exceções podem haver? Podem, como existem em qualquer, lugar, né? Em qualquer profissão. Mas são verdadeiros heróis e que mostraram, principalmente durante essa pandemia, Rossi, que souberam se reinventar, trabalhar com uma coisa diferente e realmente conseguiram segurar os nossos alunos, né, independente de quais foram. Alguns, principalmente de escolas públicas, a gente vê que sem muitas condições, sem muitos recursos, mas conseguiram trabalhar, levar o ensino aos seus alunos da forma que era possível. Então, se ele falou realmente isso, eu só lamento e, infelizmente, é o retrato dessa polarização que está acontecendo e alguns, né, alguns políticos aí têm se colocado de uma forma, aliás, o Fernando Holliday é do MBL, né, junto com Mamãe Falei e tal, que eles têm realmente talvez uma atuação um pouco mais agressiva e que às vezes acabam falando o que não deve, né? Então eu lamento, infelizmente, uma fala dessa, e aí eu até concordo, né, com essa moção de repúdio se realmente ele falou. Cadu, o que você acha dessa matéria aqui? Eu acho que todo mundo tem um professor professora da qual a gente se lembra sempre. Eu estou na terceiríssima idade, né? E me lembro até hoje da minha primeira professora, né? Dona Isilda Napoleone, lá da cidade de Agudos. E durante anos e anos a gente se comunicava, né? Através de carta, depois através da rede social, WhatsApp, né? E até que chegou um dia, tocou o telefone, eu fui atender contente, né? Eu vi a Dona Isilda, aí era a neta dando notícia de que ela havia falecido. Foi um dia muito triste para mim. E até a neta falou, olha, o senhor era uma das grandes motivações para a vida da minha avó. Ela se entusiasmava de estar conversando com você. Então, a figura do professor é alguma coisa muito forte na vida da gente, né? Sim, concordo. Você tem algum professor que você lembra, ou professora, hein, Cadu? Eu tenho, na verdade já faleceu, mas era uma professora de português, né, que eu tinha durante a escola, oitava, sétima série, sexta série. E era uma professora pela qual eu tinha muito carinho, né? E ela me incentivou muito, ela foi uma pessoa que me incentivou, inclusive, para ir para a área de humanas, para me formar em relações internacionais. Ela sempre comentava que eu tinha facilidade de escrever muito bem, né? E sempre me incentivou, né? E chamava a professora Maria Luísa, né? E pela qual tenho um carinho muito grande, felizmente já faleceu. E em relação à matéria, a moção, concordo de maneira categórica com a moção, né? É um absurdo você falar assim... dos professores, né? A gente já teve, inclusive, presidentes, né? Inclusive, também chamaram aposentados, né? Com o mesmo adjetivo, com o mesmo qualificativo. A gente tende, até o Jô pontuou isso, né? Na maneira que se expressam, né? O Fernando Holliday e outros membros aí do MBL. E ele, inclusive, agora, o Fernando, você perguntou no começo, ele está afiliado ao Novo, inclusive, o Holliday, né? Foi embora seja do meu partido, eu realmente não concordo com a posição dele, não é? E é importante a gente salientar, entretanto, né, o contexto dessa matéria aí que, né, está relacionada à reforma da Previdenciária lá na Câmara Municipal de São Paulo, né? E rechaço de maneira peremptória os termos que ele colocou, a veemência que ele colocou, mas pelo menos o contexto nos traz uma luz do ponto de vista da necessidade da gente valorizar o professor e ter uma reforma tributária que, fundamentalmente, a gente diminui com os privilégios, diminui os salários do alto e da elite do funcionalismo público,
para que justamente a gente possa, para os professores, que são as pessoas pelas quais nós temos grande admiração, que nos formaram, que a gente possa tratar eles com mais dignidade, com maiores salários, inclusive, né? Então a gente precisa entrar nesse debate da reforma da Previdência. Está acontecendo lá em São Paulo, que inclusive aumentou, né, o teto, diminuiu o teto de contribuição. Está acontecendo aqui na nossa cidade também, né? A gente já teve no IPMO a questão relacionada ao regime de previdência complementar. Essa semana também a gente teve uma votação, né? A gente precisa entrar nesse debate porque, Rossi, o jogo, cobertura é curto. A gente fazer as reformas que o Brasil precisa, esse país vai quebrar, não é? E a gente precisa fazer isso não só do ponto de vista quantitativo, mas qualitativo. Diminuir gastos de funcionalismo público da elite, do Poder Judiciário, e justamente valorizar na base, os professores na base. E acima de tudo também o ensino técnico, né? Quer dizer, você ter mais ETECs, mais FATECs, a gente tem aqui na nossa região algumas, né? E valorizar mais esse ensino profissionalizante também, para gerar emprego e renda. Eu queria também acrescentar aqui que essa reforma da Previdência feita em nível federal foi uma reforma meia boca, porque não resolveu o problema desses privilégios. A gente tem que falar, era uma proposta que não ia retirar os benefícios de quem já estava no atual regime, né? Seria para o futuro. Mas o lobby do funcionalismo público é muito forte e é aquilo que já foi dito aqui pelo Cadu, esse pessoal lá do Congresso Nacional, eles estão pensando sempre na próxima eleição, eles não pensam nas próximas gerações, né? E eu concordo que se continuar do jeito que está nos 3 níveis, né, de governo, municipal, estadual e federal, o país vai à bancarrota, não vai ter dinheiro suficiente para pagar a aposentadoria. Até ainda com o avanço da medicina, da ciência, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Diminuiu um pouquinho agora na pandemia, mas vai voltar a subir. E vai chegar um momento que pouca gente vai estar trabalhando para sustentar a aposentadoria de quem fez jus à aposentadoria. Por quê? Porque é uma disparidade muito grande o que acontece no funcionalismo público e na iniciativa privada. Eu acho que vai ter que se voltar, sim, à discussão de uma reforma da Previdência mais ampla e que contemple um outro quadro que favoreça no futuro aqueles que realmente fizerem jus a uma aposentadoria. Agora, você vê juízes, promotores com salário integral, né, na aposentadoria, recebem 100%. Absurdo. Então as pessoas não querem se expor, não querem falar. Não, porque vai ficar ruim, eu vou ficar mal com aquele segmento. E estão pensando sempre, infelizmente, na próxima eleição. Bom, quer acrescentar alguma coisa, João? Não, eu acredito que a reforma da Previdência realmente tenha que acontecer. Eu até estava conversando isso com a minha filha nesse final de semana, Rosa. Ela estava comentando, né, que é sobre a perda dos direitos de algumas pessoas, ou da taxação, né, que alguns vão ter. Mas realmente, como foi falado, né, nós precisamos fazer alguma coisa. Né? As prefeituras estão quebradas, os governos de estado estão quebrados, a própria União está quebrada, porque a gente convivia com uma realidade onde a expectativa de vida era 60 e poucos anos. Né? Hoje a gente tem uma expectativa, a gente tem gente, né, a gente encontra pessoas aí com 90, 100 anos, conversando, andando, dirigindo. Tem um amigo do meu pai que tem 103 anos e dirige até hoje, quer dizer, está ativo, né? E se a gente for pegar a vida, vamos dizer, de trabalho dessa pessoa, não desse, mas porque até hoje ele está ativo. Mas a gente vê pessoas que, né, começaram, principalmente hoje, que os jovens começam mais tarde, começa a trabalhar lá depois de se formar na faculdade, que não começam antes, né? Hoje em dia está mais ou menos assim, vão se aposentar né? Então começa ali com 23, 24 anos a trabalhar, se aposenta com 60,
e vai viver até os 100. Quer dizer, ele vive praticamente 2/3 da sua vida, né, às custas de alguém. Um tempo dos pais, outro tempo do Estado. Né? Então, realmente é complicado. E muitas vezes, ele, inclusive, está no mercado de trabalho, né? Então, né? Tirando, né? Ele está recebendo da Previdência e ainda tirando a oportunidade de trabalho de uma outra pessoa. Sim, a gente precisa valorizar essas duas pontas, né? Os professores aqui na base, incentivando o ensino técnico profissionalizante, e também ter políticas específicas para a melhor idade, né? Porque tem um conceito econômico muito, muito importante, que as pessoas que estão na melhor idade são mais experientes e têm um ganho de produtividade muito maior, não é? Então, a inserção e a manutenção dessas pessoas no mercado de trabalho aumenta a produtividade do ponto de vista de trabalho e de renda, né? Então, a gente precisa ter essas políticas nessas duas pontas, né? Precisa aumentar as oportunidades. Sim. Também, porque a gente vê um profissional aí com 45 anos sendo já desprezado pelo mercado, né? Desprezado pelo mercado. E aí você tem essa situação. Então, talvez, né, já que nós temos aí cotas para várias situações, porque também cotas para pessoas com mais de 40, mais de 50 anos nas empresas. Por que não? Se bem que essa questão das cotas aí gera também muita discussão, muita polêmica. Né? Gera muita. 11h27, nós vamos encerrando aqui a nossa mesa redonda. Eu queria deixar aqui o microfone à disposição do Cadu, do Jô, para deixar alguma mensagem, fazer uma despedida e o meu agradecimento por terem aceito o convite aqui da emissora para estarem participando aqui do nosso programa. Eu começo aqui com o Cadu. Meu agradecimento, Rossi, agradecimento também ao Jô, agradecimento ao Júnior também, que por intermédio de quem a gente fez o primeiro contato. Agradecimento novamente a você. Foi uma manhã muito gostosa aqui conversando com vocês, falando sobre a política nacional, política regional, não é? A gente está muito contente de ter essa oportunidade aqui e trazer, né, os princípios do Partido Novo, com o seu ouvinte, o seu telespectador, conhecendo um pouco mais as nossas ideias, os nossos princípios, não é? E tendo esse debate, nesse diálogo, né? Acho que a política é feita disso, do diálogo, da conversa, né, da troca de opiniões, a gente, por meio do diferendo e da diferença, conseguir uma convergência, não é? Então foi muito gratificante a gente ter esse bate-papo aqui e qualitativamente também, né, falar um pouquinho do Partido Novo aqui na nossa região e dos temas nacionais. Muito obrigado. Jô. José, eu quero mais uma vez agradecer, né, o convite feito pelo Júnior, por você, para estar aqui no seu programa, que está retornando, né, depois de um tempo. Então, a pandemia ficamos só na gravação. Então, eu quero agradecer o convite, mandar um grande beijo para minha esposa, Daiane, sempre me ouvindo, e dizer que é sempre um prazer, né, participar com vocês aqui na Difusora. E se você perguntou de projeto político, na verdade, projeto político partidário não temos, mas eu estou participando esse ano da eleição do conselho como conselheiro estadual da OAB, na chapa do Alfredo Scaff, que até esteve aqui conosco no programa da Ana Lu, e eu acredito que seja, apesar de ser muito difícil tirar, né, quem já está lá e quem tem mais poder econômico, mas a OAB também precisa de uma reformulação, de uma mudança de pensamento, de atitudes no seu comando, e é por isso que eu aceitei o convite do SCAF para estarmos nessa caminhada aí, nessa eleição que acontece no próximo dia 25 de novembro, na OAB de São Paulo. Né? Bom, gente, vocês fiquem aqui conosco, né? Eu vou me despedir aqui dos nossos convidados e eu já volto com a meditação do dia e o momento de oração. Até já. Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar. Com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. ZYK 723, Nova Difusora, 1540, São Paulo, Brasil. Nova Difusora, tá todo mundo ligado. 1540.
cada dia mais perto de você. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. 1540 kHz. Nova Difusora M. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Na Nova Difusora, você já começa o dia com alegria. Os melhores comunicadores te fazendo companhia. E tem muito mais. Na Nova Difusora, você curte a nossa programação pela internet. Músicas, entretenimento, bate-papo, alto astral e muito mais. Nova Difusora, essa é a rádio que faz parte do seu dia. Pedofilia é uma violência contra a criança. Violência é crime. Disque 100. O Disque 100 é um serviço gratuito e de âmbito nacional que registra denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Ao receber a denúncia, a equipe aciona os órgãos responsáveis para tomarem as providências cabíveis e interromper a situação de violência, garantindo a proteção das vítimas. Pedofilia é uma violência contra a criança. Violência é crime. Disque 100. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos agradece a sua ligação. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. A Rádio Nova Difusora vai sortear um smartphone para os inscritos do nosso canal no YouTube. Isso mesmo! Atenção, atenção! Para participar é muito simples. Acesse o nosso canal Rádio Nova Difusora. Se inscreva e comente no vídeo oficial do sorteio. Hashtag Eu Quero Esse Celular. Convide seus amigos e familiares para participarem também. O sorteio será feito ao vivo no programa Sintonizados. Quando chegarmos aos 5.000 inscritos, fique de olho e nos acompanhe todos os dias. Quando chegar nos 5.000 inscritos, aí sim, será o grande dia do sorteio. Desafio dos 5.000 inscritos. Se inscreva e participe. Eu quero esse celular. Rádio Nova Difusora. Cada dia mais perto de você. Vai pelo mundo afora, vai semeando a palavra. São 100 milhões de escrituras, vitória para o Brasil. Sociedade Bíblica, semeando a palavra eterna. Sociedade Bíblica do Brasil, semeando a palavra que transforma vidas. ZYK 723, Nova Difusora, 1540, São Paulo, Brasil. Com a sua participação, é o ouvinte em primeiro lugar. Com muita informação, com mais emoção. Francisco Rossi e você. Meditação do dia. Meditação do
Bom, gente, estamos aqui com a nossa meditação do dia. Como não tem ninguém aqui no estúdio, eu estou tirando aqui a minha máscara, que ajuda, né, a gente falar e raciocinar melhor. Eu tenho já há algum tempo esse livro que é uma bênção, que é o Billy Graham Responde. Eu tenho selecionado algumas perguntas feitas por pessoas que escreviam, né? Esse livro é de 1960, então do tempo das cartas, né? Quando as pessoas escreviam para o Billy Graham com algumas questões muito interessantes. Eu vou ficar mais algum tempo na meditação do dia em cima de algumas questões levantadas por pessoas que se dirigiam ao Billy Graham pedindo uma opinião, um esclarecimento a respeito de umas situações que são assim, o que acontecem no nosso cotidiano no mundo todo, sabe? Seja aqui na China, no Japão, são questões que realmente colocam as pessoas numa situação difícil e sem saberem como resolver, qual atitude tomar, né? Então, eu vi aqui algumas perguntas interessantes e é claro que eu considero o Billy Graham, já falei isso muitas vezes aqui, eu sempre me repito, porque também as pessoas que ouvem o nosso programa, elas são muitas e vão mudando, uma hora ouve, outra hora não ouve, depois volta a ouvir. Rádio é assim, é muito dinâmico, não só para quem fala, mas também para quem ouve, né? O Billy Graham, na minha opinião, foi o maior evangelista da história do cristianismo. Ele tinha programa de televisão, tinha programa de rádio, fazia suas cruzadas e visitou praticamente o mundo todo, né? O mundo todo, todos os continentes e quase que todos os países. E esse livro traz algumas perguntas muito interessantes. Tem uma aqui, ó. E eu acho que essa pergunta, há muita gente que está nos ouvindo agora que tem essas dúvidas. Qual foi a pergunta que eu selecionei aqui? Eu costumava, escreveu uma pessoa para o Billy Graham, eu costumava frequentar a igreja com regularidade, mas fiz uma coisa errada, muito errada. E agora não vou mais à igreja porque ela me faz sentir culpado daquilo que eu cometi. Será que o senhor consegue entender por que eu reajo dessa maneira? Essa pergunta tem alguma coisa a ver com você? Pode ser que tenha. Nada em vão no Senhor. E se Deus tocou no coração para a gente colocar essa questão aqui, é porque há de ter alguém com essa dúvida. O Billy Graham, com a sua sabedoria, veja o que ele respondeu. Sim, eu consigo entender porque você reage dessa maneira, mas desejo salientar um ponto muito importante. Você não está resolvendo o seu problema real, apenas você está evitando. O que precisa fazer é enfrentar seu problema e resolvê-lo. Qual é o seu verdadeiro problema? Não são os seus sentimentos de culpa, embora eles funcionem como uma espécie de termômetro espiritual que lhe diz que alguma coisa está errada. O problema é que você fez algo incorreto e precisa do perdão de Deus. Não importa quanto esconda ou suprima os seus sentimentos de culpa, você continuará culpado da iniquidade que você cometeu e precisa resolver o problema dessa culpa. Mas aqui está a verdade mais importante que você deve saber. Você não precisa carregar o fardo de sua culpa nem mais um minuto.
A razão é que Deus deseja perdoá-lo e remover esse peso do seu coração. E aí é o Billy Graham que pergunta, isso é possível? E ele mesmo responde, sim, é possível, porque Deus o ama e em seu amor enviou seu Filho unigênito ao mundo a fim de morrer num sacrifício perfeito pelos seus pecados. Na cruz, Jesus carregou sobre si mesmo o fardo que agora você está carregando, que é o fardo do pecado, da vergonha e da culpa. Não apenas desse pecado que você cometeu, mas de todos os pecados que você tenha cometido. Diz-nos a Bíblia, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos aos pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 24. A salvação de Deus é uma dádiva graciosa oferecido para você em Jesus Cristo. De maneira nenhuma você mesmo conseguiria remover seus próprios pecados, mas Cristo consegue e, na verdade, já o fez. Não há a mínima razão por que você deveria suportar o fardo da culpa por mais tempo. Volte-se para Cristo em arrependimento e fé. Aceite o perdão dele enquanto o convida para entrar em seu coração. Não existe maior alegria do que saber que seus pecados estão perdoados. E essa pode ser a sua experiência agora, mediante Cristo. Eu acho que você deve estar não vendo o que você fez, você está olhando para o lugar errado. Você que, complementando aquilo que o Billy Graham falou, você tem que olhar para Jesus. Nós estamos aqui abordando essa questão colocada por um ouvinte, por uma pessoa que, de certa forma, deveria ter assistido alguma pregação do Billy Graham e mandou uma carta para ele, e estamos também lendo a resposta sábia que ele deu. Então, nós que amamos a palavra de Deus, nós que amamos Jesus, cabe a nós enfatizar que você deve olhar para Jesus, olhar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por você, derramando o seu sangue, né, para te salvar e para te aliviar em relação à culpa severa, que é a culpa pelo pecado. Sabe, a pessoa que não tem Jesus, ela carrega um fardo muito pesado, porque a pessoa, o ser humano, eu sou um pecador, todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, né? E a glória de Deus, a grande glória de Deus, é seu Filho Jesus, sabe? A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu fiz até um comentário, sabe, acerca do rei Davi, né? Sabe, a gente lendo a palavra, né? Lendo aquilo que está na palavra sobre o rei Davi, a gente vê que ele não era flor que se cheire, sabe? Ele foi, assim, impedido de construir um templo, né, para Deus, né? Ele tinha tudo para construir. Tinha dinheiro, tinha material, tinha tudo. Já era rei, podia ter construído, mas o próprio Deus não aceitou. Por quê? Porque ele derramou muito sangue, sabe? Antes e depois, quando já rei, sabe? Então, o Davi, mesmo assim, com todos os seus pecados, sabe? Ele foi considerado, né, pelo próprio Deus
como o homem segundo o coração dele, Deus, né? Não é algo assim instigante, você lê isso na palavra. Então, veja, as misericórdias de Deus são infinitas, sabe? Ele está pronto a perdoar qualquer pecado. Eu não vou entrar no mérito de algumas religiões que dizem que tem pecados que não podem ser perdoados. Tem mesmo, porque a palavra diz, né, acerca do pecado contra o Espírito Santo. Mas eu vou perder tempo aqui tentar desvendar qual seria esse pecado e como. Eu tenho, já falei aqui também, eu suponho, né, que seja a pessoa repudiando a palavra de Deus, ela está pecando contra o Espírito Santo. E quando ela repudia a palavra de Deus, sabe, não tem mais o que fazer. Ela mesma está se condenando a não ser perdoada. Eu conheci pessoas que, por mais que eu falasse da palavra de Deus, essas pessoas se recusavam a aceitar Deus como uma pessoa boa, uma pessoa misericordiosa, né? Eu já conversei com pessoas que já até publicaram livros sobre a Bíblia, dizendo que o Deus da Bíblia é um Deus perverso, um Deus mau. E eu quero lembrar aqui que há pessoas que fazem isso na ingenuidade, sabe? Na ingenuidade. São pessoas ingênuas, pessoas simples, que ficam tentando interpretar a palavra de Deus ao pé da letra. Mas nunca é demais a gente falar que existe no Brasil entre 60 e 80 mil satanistas. Pessoas que dizem que quem é bom, né, é Satanás. São pessoas que dizem, puxa vida, se Deus fosse bom, criou o homem com sexo e fica proibindo o sexo aí, sabe? Por quê? Porque são pessoas que acham que Satanás é que é o bom. E aí vai para o sexo livre, sem nenhum limite. Ah, isso é que é bom, né? Então, você ser cristão, você seguir a palavra, não é algo fácil, não, sabe? Você tem que renunciar, você deve estar permanentemente lendo a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, era uma pergunta que eu fazia, puxa vida, eu tinha inveja das pessoas que tinham, e que algumas delas vivas ainda têm muita fé, né? Eu tinha inveja. Antes de eu conhecer Jesus, o Deus vivo, né? Antes de aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu tinha inveja dessas pessoas. Puxa vida, como eu gostaria de ter essa fé que a pessoa tem, né? E eu perguntava muito para um, para outro, e um dia uma pessoa me presenteou com uma apostila sobre fé, né? E uma das coisas que eu vi ali de cara e já comecei a fazer, mesmo ainda sem ter tido a experiência com Jesus, né, estava escrito ali, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito na palavra, sabe? E você lê a palavra e aquilo vai, sabe, fortalecendo a sua fé. Eu, sabe, amo a palavra de Deus. Eu não consigo ficar sem ler a palavra de Deus. Um dia eu não consigo. Não consigo, eu acho um jeitinho, mas eu tenho que ler, né? Tenho que ler. Essa noite eu estava lendo a palavra de Deus até mais ou menos às 2 horas da manhã, né? Levantei cedo, eu levanto cedo, né? E já fui ler mais um pouquinho da palavra, né? Estou vindo para a rádio, né? De carona, eu li mais um trecho da palavra. Então, a leitura da palavra vai aumentando a sua fé. Você pode estar se sentindo no meio de uma situação que representa o próprio inferno, sabe? Você está numa situação difícil, de ordem financeira, algumas outras situações no campo
profissional, no relacionamento com a família. Você acha que, sabe, está muito difícil, mas se você é cristão, você tem aonde recorrer. Você recorre ao próprio Jesus, que é a própria palavra. Você lendo a palavra, você lendo os Salmos, sabe? Você lendo tantas passagens na palavra de Deus, você tem a sua fé fortalecida e ela vai aumentando cada vez mais. E isso é algo maravilhoso, isso é algo espetacular. Eu não encontro outra palavra para exprimir aquilo que eu sinto em relação à palavra de Deus. Portanto, você que está me escutando, se você está vivendo uma situação difícil, se você tem dúvidas a respeito de tantas coisas, você tem aonde você recorrer. Você tem, às vezes, tanta gente tem Bíblia em casa, né? E a Bíblia está empoeirada, aquela Bíblia está ali, sem ser aberta, anos e anos. Tá a solução dos problemas ali, sabe? Tem tudo ali. A Bíblia Sagrada é como se fosse, é mais atual do que o jornal que saiu hoje de manhã. Ela é muito atual, ela tem resposta para todas as coisas, mas você tem que ler assim, com uma visão espiritual, porque a própria Bíblia fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não adianta você dizer, não, eu tenho um QI elevado, né? Eu sou muito inteligente, sabe? Pode ser a pessoa mais culta do mundo, se ela ler a Bíblia com um olhar científico, ela não vai assimilar nada do ponto de vista espiritual, porque a palavra de Deus não é para o nosso intelecto. A palavra de Deus é para o nosso espírito. Eu até recomendo que você tenha alguma pessoa enferma na sua casa. Ela pode estar assim, sedada, ela pode estar sonolenta. Leia a palavra, porque a palavra ela entra pelos ouvidos e ela vai chegar ao espírito da pessoa. É por isso que ocorrem curas extraordinárias, né? E quando a pessoa lê a palavra, quando ela ouve a palavra, essas curas que ocorrem em alguns lugares, em alguns templos, né? Não tem uma explicação científica por que aquilo aconteceu, sabe? Eu tinha um relacionamento muito sério, adulto, com o presidente, né? O presidente mundial da DONEP, que era o Custódio Rangel. Era um homem apaixonado pelas almas. Ele já falecido, foi um dia muito triste, o dia do falecimento dele, mas ele, uma ocasião, ele orando por uma pessoa que tinha uma perna mais curta do que a outra, mas era algo assim, grande, sabe? E de repente, a perna da pessoa cresceu e ficou igualzinha à outra, sabe? Mesmo ainda na DONEP, o Sérgio, nome, é um preletor da DONEP, eu não me lembro o sobrenome, é Sérgio. Ele é advogado, é um profissional fantástico na cidade de Assis, né? Ele viveu uma experiência assim num jantar. As coisas acontecem e não tem explicação científica, sabe? E ele convidou o filho, que não tinha religião nenhuma, né? Namorando com uma moça pior ainda, sabe? Que tinha assim o conceito de ser uma pessoa, sabe, tipo hippie, né? Na cidade. E convidou o filho para levar a namorada nesse jantar da DONEP. E na hora do testemunho, ele notou que tanto o filho quanto a namorada estavam prestando muita atenção no testemunho, sabe? Da pessoa, uma pessoa cristã, que depois propôs uma oração e perguntou
escuta, tem alguém aqui com algum problema físico? Eu gostaria que viesse aqui à frente, que eu senti de Deus de orar para essa pessoa. E aí ele viu a namorada do filho, se levantou, e aí é que ele percebeu que ela tinha esse defeito, uma perna mais curta do que a outra, e ela foi assim, manquejando à frente para receber a oração. E aconteceu a mesma coisa. Essa moça começou a dar pulo ali na frente, contente. Por quê? Porque ela sentiu a perna dela. Pode parecer absurdo, né? Você que está me ouvindo, mas será que é possível? Não tem explicação, meu querido. A explicação é que Jesus é o mesmo. Ontem, hoje vai ser sempre o mesmo. Ele continua curando, ele continua fazendo as maravilhas e ele é vivo, né? Ele experimentou a morte, mas ele ressuscitou por toda a eternidade. Ele te ama. Então você leia a palavra para uma pessoa enferma, leia para ela, porque as curas acontecem de uma maneira extraordinária. Ah, mas é para todo mundo? É um mistério. Não é para todo mundo. Não acontece com todo mundo, senão os hospitais fechariam, né? Não haveria mais necessidade de médico, né? De posto de saúde, de pronto-socorro, né? Não haveria. Mas, quando acontece, é algo extraordinário e que não tem explicação. Moral da história, hoje, essa moça participa dos movimentos cristãos da cidade, casou-se com um rapaz que hoje é outra. Os dois são novas criaturas, aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador. E é isso aí, a mensagem que eu queria deixar para você que se dignou a ficar me assistindo até agora. E vamos agora ao momento de oração. Momento de oração com Francisco Rossi. Soberano Deus e eterno Pai, nós entramos na Tua presença, Pai querido, e o fazemos em nome de Jesus. Pai Santo, nós te agradecemos por esse momento de meditação na Tua santa e bendita palavra, Pai. E se pelo menos uma pessoa, foi tocada por aquilo que nós falamos aqui, Pai, eu já me sinto suficientemente recompensado, Pai. Porque nada é em vão em Ti. Tudo aquilo que a gente faz, ó Pai, no Teu nome, não é em vão. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te pedir a favor das pessoas que estão nos vendo e assistindo e ouvindo agora, Pai. É pela fé que eu digo, Pai, há pessoas que vão receber a cura espiritual, a cura física, que vão convidar Jesus a entrar em suas vidas, que vão entregar as suas vidas a Jesus. Eu creio nisso. Pai Santo, eu te peço a favor das pessoas cujos nomes estão no livro de oração da rádio, sobre o qual eu imponho agora a minha mão direita, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dá respostas àqueles que ligaram aqui para a rádio. Não importa se faz 1 ano, 2, 3 anos. Esse livro já existe há muitos anos aqui, Pai. Eu não conheço essas pessoas, mas Tu conheces na intimidade, antes que elas fossem geradas nos ventres de suas mães. Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, abençoa essas pessoas e responde aos pedidos de cada uma delas, Pai. Pai Santo, nós fazemos tudo isso, Pai. Te pedimos tudo isso e o fazemos em nome de Jesus, Pai. De acordo com aquilo que está orientado pelo próprio Jesus na Tua santa e bendita palavra, Pai. Tudo quanto pedires em meu nome vos será concedido, e tantas vezes Jesus se repetiu em relação a isso, Pai. Ele nos deu essa procuração para que nós fizéssemos isso no nome dele, Pai. E nós fazemos na certeza
das tuas bênçãos. Te pedimos e já agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Bem-vindo aí os sintonizados. Vejam o programa, tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem com Deus e até amanhã, se o Paizinho Celestial assim o permitir. Filho amado, para me salvar.